Vamos embarcar aqui numa descoberta, olha, realmente surpreendente, que aconteceu num posto de auxílio espiritual. Um lugar onde o que parecia comum, na verdade, estava prestes a revelar algo incrível. O cenário é um posto de socorro espiritual chamado Campo da Paz. E o clima literalmente está tenso. Uma tempestade daquelas está se formando, sabe? Isso cria toda uma sensação de urgência para as tarefas que precisavam ser feitas naquela noite. E é aí que vem a primeira grande surpresa da história. O administrador do lugar simplesmente oferece um carro para ajudar na locomoção. Um carro! O narrador da história fica de queixo caído porque, poxa, quem imaginaria um carro no plano espiritual? Depois ele até descobre que existem sistemas de transporte lá baseados em eletromagnetismo transcendente, o que já quebra qualquer expectativa que a gente possa ter. Mas, olha, o verdadeiro mistério, aquele que dá início a toda essa jornada de descoberta, veio de uma conversa super casual ali no meio dos preparativos para a noite de trabalho. Enquanto ele estava organizando as equipes, o administrador, Alfredo, solta essa frase. E ele fala com uma naturalidade, sabe? Como se estivesse pedindo ajuda para, sei lá, eletricistas ou enfermeiros. Uma coisa normal. Só que a expressão que ele usou era completamente nova. A reação foi instantânea, claro, um misto de espanto e confusão. Como assim, técnicos do sopro? O que seria isso? Essa pergunta é o verdadeiro gancho que puxa a gente para o centro de uma revelação extraordinária. E é a partir desse momento que o mistério começa a se desenrolar, revelando um poder que, segundo essa história, pertence a toda a humanidade, embora quase ninguém o utilize. O Alfredo então começa a explicar o que é isso. O tal do sopro curador não é uma técnica mística para pouquíssimos iluminados. Não. É um privilégio, uma capacidade que já vem com o ser humano de transmitir energias boas, saúde, conforto, pela respiração. Agora, a parte que eu acho mais interessante é a explicação do porquê a gente não usa esse poder. O Alfredo diz que aqui na vida terrena a gente se distrai muito, a gente perde um tempo enorme com fantasias, acredita em coisas fúteis, alimenta desconfianças e acaba ignorando os grandes tesouros que já são nossos. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Feita pelo personagem Vicente na história. Tá, mas esse patrimônio todo aí, essa coisa incrível, tá ao alcance de qualquer um? Porque parece bom demais pra ser verdade, não é mesmo? A resposta do Alfredo é bem pé no chão. Ele até compara com o passe magnético. Ele diz que sim, a maioria das pessoas poderia usar esse poder e ter ótimos resultados. Mas como toda habilidade que vale a pena, não é algo automático. Precisa de esforço, de dedicação e, o mais importante, da intenção certa. Certo, então, se não é automático, o que é preciso fazer? Quais são as condições para conseguir desenvolver e usar esse poder de um jeito que funcione? O Alfredo então apresenta 3 pré-requisitos, e eles estão todos ligados. Primeiro, um estômago sadio, o que aponta para a importância da saúde física como um todo. Segundo, uma boca que tem o costume de falar o bem, de evitar fofoca, maldade. E terceiro, uma mente reta, com aquela vontade genuína de ajudar o outro. E este quadro aqui ilustra perfeitamente esse contraste. De um lado, o potencial absurdo do sopro. Ele pode ser calmante, revigorante, estimulante e até curativo. Do outro lado, os obstáculos que nós mesmos criamos. Viver de fantasia, acreditar em futilidades, alimentar desconfiança. É basicamente uma escolha entre usar um poder que já é nosso ou continuar distraído. Agora, a conversa fica ainda mais profunda. Vamos ver como essa habilidade, que parece tão pessoal, na verdade se conecta a princípios espirituais universais bem maiores. O Alfredo lembra que essa ideia não tem nada de nova. Ele cita que Jesus, por exemplo, às vezes soprava sobre as pessoas que curava. Ele também faz a gente pensar no vento como o sopro criador da natureza e menciona as histórias sagradas sobre a criação do mundo. E, para reforçar essa conexão cósmica, um outro instrutor, o Aniceto, traz essa citação poderosa. Ele lembra aquela passagem da Bíblia, sabe? Onde o Criador sopra nas narinas da forma humana e dá a ela o fôlego da vida. Isso liga a nossa respiração diretamente ao ato divino da criação. É muito forte. A conclusão disso tudo é bem profunda. Mesmo que venha de pessoas imperfeitas como nós, todo sopro que é dado com a intenção pura de ajudar, de aliviar, de curar, tem um significado gigantesco. E por quê? Porque, segundo eles, todos nós somos herdeiros diretos desse poder divino. Não é algo só para santos ou para um grupo de escolhidos, é uma herança.
E é com essa reflexão que a gente encerra essa análise. A história nos deixa com essa pergunta provocadora, que sugere que uma das ferramentas mais potentes de bem-estar e de ajuda ao próximo talvez não esteja em tecnologias super complexas ou em rituais distantes, mas em algo que a gente faz a cada segundo sem nem pensar: respirar.